Oi, gente, tudo bem com vocês? Professora Silvia da Escola Essa Diadema. Hoje a gente vai falar um pouquinho aí na nossa reta final, né, de porcentagem de transformação de soro. Você vai me perguntar assim, professora, o que que tem para falar ainda de soro? Pelo amor de Deus. Tem muita coisa, gente, tá? Gostaria de ter o tempo, assim, com vocês para poder explicar um monte de trâmites que vocês vão pegar aí profissionalmente, né, mundo afora, mas infelizmente não dá, tá? Então, eu vou tentar passar para vocês o conhecimento que eu tenho, né? Muitas coisas vocês vão aprender aí na vida, infelizmente, mas o que eu puder passar para vocês, eu vou passar agora. Hoje, excepcionalmente, não teremos a minha cara aqui, ok, Bonner? Por quê? Porque eu preciso da tela inteira para poder mostrar algumas coisas para vocês, tá bom? Então, vamos lá, concentra, porque a aula ela é curta, mas ela não é fácil. A gente sabe que porcentagem é importante no campo da enfermagem? Sim, desde quando a gente sabe isso? Desde o segundo módulo, tá? Muitas medicações, elas são apresentadas em porcentagem? Sim. Lembrando que o símbolo da porcentagem sempre vai ser 100. 100 o quê? ml, tá? Tudo que precede o símbolo é grama, tá bom? Então, ó, sendo assim, vale a pena lembrar que 5% significa 5 gramas para 100, 20%, 20 gramas para 100, 1000%, 1000 gramas para 100, 1 bilhão de galáxias por cento para, né, vai significar o quê? 1 bilhão de galáxias de grama para 100 ml. Gente, isso não muda, né? Isso daqui vocês estão carecas de saber. Se você não sabe montar essa conta ainda, a gente tem um problema, Houston, tá? Cuidado. Então vamos lá. A regra de 3, né? Lembramos que o cálculo da porcentagem ele é realizado para a regra de 3. Por que eu estou falando de porcentagem? Porque a gente utiliza a porcentagem na transformação de soro, tá? Isso daqui é regra, isso daqui não vai mudar. Unidade de medida embaixo de unidade de medida, ml embaixo de ml, grama embaixo de grama e assim por diante, né? Então, isso daqui vocês já viram. Então, é correto dizer, né, que a gente faz uso da porcentagem para determinar a concentração de certo medicamento? Sim, é. Lembramos que quando a gente quer determinar uma grama de um medicamento, né, a gente tem que saber a porcentagem desse medicamento, né? Se não é dado em grama, ele vem em porcentagem. E sempre o volume que a gente está trabalhando desse medicamento. Então, nesse caso aqui, ó, eu quero descobrir quantas gramas de glicose tem, né, numa substância 75% que contém 5 ml. Nesse caso, grama embaixo de grama, ml embaixo de ml, regra de 3. 75 vai estar para 100, tal que 5 ml vai estar para x. Regra de 3, monta a equação, 100 vezes x é igual a 75 vezes 5. X vai ser igual a 350 dividido para 5, né? E x é igual a 3,75 gramas. Em 5 ml, numa concentração de glicose a 75%, eu tenho 3,75 gramas, tá? É isso que você tem que entender. Lembrando que 75 gramas eu tenho em 100 ml e eu não estou falando do volume total. Eu estou falando apenas de 5 ml. É importante saber? Sim. Nem sempre a gente trabalha com volume de 100 ml. Sim, o volume quebrado ou menor ou maior, muito maior do que este, tá? Bem fácil de entender. Partindo desse princípio, vamos falar de transformação de soro. O que é um soro glicofisiológico? Você já deve ter ouvido falar, se nunca ouviu falar, prazer é este daqui, ó, tá? O soro glicofisiológico, gente, ele é um soro destinado à reposição de líquidos. Então, assim, a gente sabe que esse soro aqui, ele é muito utilizado, né, em pediatria. Isso daqui é que nem água em pediatria, é uma desgraça. Aí você fala assim, ok, professora, mas então eu não preciso fazer nada, porque eu vou chegar lá na unidade, né, e vai ter o soro glicofisiológico? Não, né? Se for um hospital rico, provavelmente. Se for um hospital pobre, não. Se for um hospital que quer cortar custo, não, tá? Então você vai ter que aprender a fazer esse soro glicofisiológico. E como que a gente faz isso? Boa pergunta, né? Você deve estar se falando agora, então, como que a gente faz isso? Lembra do seguinte, o soro glicofisiológico, ele é um soro para reposição de eletrólitos e calorias. Dentro dele, né, a gente tem a concentração exata de um soro glicosado e de um soro fisiológico nas proporções de 100 ml. Um soro glicosado de 5% na proporção de 100 ml e um soro fisiológico na proporção de 0,9%, né, de 100 ml, tá? Então, ó, vamos ler aqui rapidinho. O soro glicofisiológico é um medicamento destinado à reposição de líquidos, eletrólitos, sódio e cloro, né? Cloreto de sódio, lembra disso? E calorias, que é a glicose. As soluções glicofisiológicas atuam como renovadora de líquidos? Sim, né? A criança chega como uma ameixa seca, sai como uma ameixa, né? Rechonchuda, né? Principalmente
quando ela tem aí o quadro de jeca. Gente, jeca nada mais é do que uma infecção intestinal. O que acaba acontecendo, né? Se você vomita e você tá com diarreia, nada para no seu estômago, então você não consegue hidratar. Para uma criança, isso faz diferença. Uma criança às vezes desidrata com 2 vômitos, chega no hospital seca, com a boca, né, os olhos fundo, parece um cadáver. Mas você coloca um soro glicofisiológico e a criança faz o quê? Ela começa a urinar, ela revive, né? A mãe fica feliz e a gente dá graças a Deus. O medicamento soro glicofisiológico ele é composto, né, por a base do soro dele, né, é 5% de glicose e cloreto de sódio é 0,9. A primeira age, né, o primeiro, que é o glicose, ele age como fonte de energia. Lembra, se você comer, o seu corpo transforma aquilo em glicose. Se você está injetando glicose, o seu corpo vai ter energia ali à vontade. Lembrando que a glicose a 5% e o cloreto de sódio a 0,9%, eles são substâncias isotônicas. Isso quer dizer o quê? Eles são a mesma concentração do plasma sanguíneo, tá? Por isso que ele é rapidamente absorvido pelo organismo, dá energia, então a criança está lá torporosa, ela revive, ela começa a abrir os olhinhos, mexer as mãos, tá? E isso daqui, o soro glicosado, ele não serve só para criança desidratada, serve para adulto. Você aí que furou a quarentena, né, e que vai para aqueles bailes de onde passa o tempestade, né? Esqueci o nome. Baile de favela que eles falam, né? E aí o que acaba acontecendo? Você enche a cara, né? Encheu tanta cara que você achou que você ia pegar Covid e não ia sobreviver. O que você entra numa hipoglicemia alcoólica, você desmaia, é levado para o hospital, né? O que a gente vai dar para você? Glicose. Por quê? Porque a glicose, né, ela vai permitir com que você se reidrate. Ai, professora, mas o álcool não se transforma em açúcar no sangue? Olha, gente, tem uma diferença muito grande entre o álcool, né, e a glicose ali, tá? Transformação do álcool em glicose. O álcool, ele tanto desidrata que, por exemplo, cerveja, né? Cerveja alcoólica, quando a gente toma ela, a primeira urinada que você dá, acabou. Você vai no banheiro pro restante da noite. Você tá fazendo o quê? Desidratando, ok? Por isso que quando a gente bebe, a gente tem que tomar água. Ah, mas água eu não quero, quero cerveja. Então, eu só lamento, né? Já no segundo caso, que é o cloreto de sódio ele é considerado uma solução que se assemelha muito à composição da água endógena, né, que é o plasma sanguíneo, e ele é hidratado rapidamente, então ele é absorvido muito rapidamente pela célula. Então eu consigo repor o cloreto de sódio rapidamente e a glicose nessas concentrações. Daí você fala, ok, mas, né, nem sempre o hospital que você vai trabalhar vai ter esse frasquinho aqui. Por quê? Porque a gestão hospitalar, ela sabe que você é capaz de transformar isso daqui, nisso daqui, né? Ou isso daqui, nisso daqui. Se você pegar um soro fisiológico e colocar glicose, você vai ter um soro glicofisiológico? Sim. Se você pegar um soro glicosado e colocar sódio, né, você vai ter um soro glicofisiológico? Sim, mas isso depende da proporção e como você sabe montar esse soro, tá? Então vamos lá. Às vezes o médico ele é bonzinho com você, né? Ele gosta de você e ele já calcula o volume que ele quer. Daí ele manda uma prescrição assim: quero um soro glicofisiológico, né? Mas tenho isso daqui. Aí ele pede para você assim, ó, você vai pegar um soro glicosado de 5%, um soro fisiológico a 9% e você vai colocar meio a meio, né? Daí você fala assim, opa, peraí, meio a meio como? 250 de soro fisiológico e 250 de soro glicosado. Então, o que você faz? Você te despreza, né? Aqui no soro que é de 500, você despreza 250, fica com 250 de soro glicosado, pega esse frasquinho de 250 e ejeta aqui dentro, né? Injeta aqui dentro e você tem um soro glicofisiológico que o médico prescreveu. Mas isso porque o médico foi o quê? Bonzinho com você. Ele decidiu que ele iria te ajudar e ele colocou a proporção que ele queria. Mas tem um médico, né, que não te ajuda. Ou esse médico que não te ajuda, ele quer que você se vire, né? Então, assim, o primeiro passo que você deve saber para transformar um soro glicosado ou um soro fisiológico no soro glicofisiológico é saber a quantidade de componente que você tem dentro. Então, nesse caso, eu tenho um soro fisiológico, tá? Que tem que ser transformado num soro glicofisiológico, mas para isso eu vou ter que usar o quê? Glicose, que eu vou ter que injetar aqui dentro, certo? Isso daqui é quando o médico ele quer acabar com a tua raça, mas você, meu aluno, né, já sabe que você vai conseguir fazer a conta. Sim, como, né? Você vai lembrar
das proporções do soro, né, fisiológico e do soro glicosado a 5%. O soro fisiológico, a cada 0, ele tem 0,9 gramas a cada 100 ml. Já o soro glicosado, ele tem 5 gramas a cada 100 ml. Acabou o mistério. Daí você fala assim, opa, acabou o mistério. Ele pode escrever qualquer coisa que você consegue. Consegue? Sim, vamos ver isso na prática. Olha só, você tem uma solução glicofisiológica de 500 ml EV para correr em 30 minutos. Isso daqui provavelmente é hidratação, tá? Disponível soro fisiológico de 0,9% de 500 ml, glicose 50%, ampola de 10 ml. Como que você transforma esses dois, né, num soro glicofisiológico? Simples. Você primeiro tem que determinar o volume. Não é um soro glicofisiológico de 500, isso quer dizer o quê? Que ele tem que ter a mesma concentração de glicose de um soro de 500 e a mesma concentração de sódio de um soro de 500, tá? Tem que ser a mesma, não quer dizer que os dois se equilibrem, não, é a mesma. O que você vai fazer? Simples. Você tem, vamos supor que você tem lá disponível esse soro aqui, tá? E que ele não seja de 250, que ele seja de 500. Então, você já sabe, você determina, né? Você já sabe que esse soro aqui, ele tem ao todo em 500 ml 4,5 gramas. Como que você faz isso? Regra de 3, tá? Você vai colocar lá 0,9 gramas tá para 100, tal que 500 ml tá para X, e você vai chegar a 4,5 gramas de sódio. O que que tá faltando você colocar aqui dentro? A glicose, mas a glicose que equivale a um soro de 500, tá? A glicose que equivale a um soro de 500 de 5%. Então, o primeiro passo vai determinar quanto que é a glicose de um soro de 5% de 500. Então, vai ser 5 gramas para 100, tal que X vai estar para 500. Regra de 3 básica, não tem segredo, Arnaldo, né? Daí, a gente vai colocar 100 vezes X é igual a 5 vezes 500. X vai ser igual a 2.500 dividido por 100, X vai ser igual a 25 gramas. Então, um soro glicosado de 500 tem que ter 25 gramas no total, que você vai colocar onde? Aqui dentro. Segundo passo, o total de gramas por ampola. Você tem ampola de 50 de 10 ml, então 50 gramas está para 100, tal que 10 vai estar para X. Regra de 3, montou a equação. 100 vezes X é igual a 50 vezes 10, né? X vai ser igual a 50 vezes 10, 50 vezes 10, que dá 500, dividido para 100. X é igual a 5 gramas. Ó que beleza. Você sabe que cada ampola de 50% de 10 ml te dá 5 gramas. Agora, você só tem que determinar, né, 25 gramas dessa ampola para jogar aqui dentro. É o seu terceiro passo. 5 gramas é igual a 10 ml, né? Tal que 25 gramas vai ser igual a quanto? A X, ok? Faz a regra de 3, 5 vezes x é igual a 25 vezes 10, x vai ser igual a 250 dividido para 5, e isso dá o quê? 50 ml. O que você teria que fazer? Pegar 50 ml de glicose e jogar dentro do soro fisiológico e o quê? Mandar para dentro da criança. Daí você vai falar assim, professora, tem 550 ml. Gente, infelizmente aqui, né, não tem como. Ele tem que ter a mesma concentração. Se é de 500, aí a gente vai colocar 550. Vai passar um pouquinho? Vai passar um pouco. Tem que ver com o médico se tudo bem. Se não, você não vai fazer a conta para 500, né? Você vai fazer para 400 e completar o restante faltante com água, tá? Ah, mas como assim, professora? Gente, se você tem completar, eu vou mostrar um exemplo lá na frente na regra de 3 e talvez isso daqui que eu tenha falado agora se torne mais claro para vocês. Toda vez que o volume ele passa, excede muito, a gente pode completar com água destilada. Então, a gente não faz a conta para 500, a gente faz para menos, né? E completa com 500, tá? Mas aí é uma proporção e eu vou mostrar isso para vocês. Então, assim, na prática geral, só para deixar claro aqui para que ninguém me bata depois, numa prática geral, o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar, então, 50 ml de soro, não, de soro não, de glicose, perdão, dentro desse soro aqui de 500,
para poder fazer o quê? Um soro glicofisiológico, né? Ah, mas e se fosse um soro glicosado? Eu ia determinar quanto de glicose estava faltando para chegar a 4,5 para jogar aqui dentro, tá? Então, tudo isso depende do seu volume. Se aqui fosse 300, eu ia fazer a conta com 300 e aqui eu ia fazer a conta também considerando 300 ml. Lembra, equivalência. Se eu tenho 300 de soro glicosado, eu tenho que ter a mesma quantidade de 300 ml de soro fisiológico, tá? É sempre proporcional. Agora a gente vai falar um pouquinho da transformação de soro com volume exato. A gente tem visto transformação de soro com volume excedente. Então, o que que acaba acontecendo? Ó, vou mostrar aqui para vocês. O paciente deve receber soro glicosado a 10% 1000 ml. Temos disponível apenas soro glicosado de 5 ml, né? 1000 ml, 5% 1000 ml e ampola de glicose a 25% de 10 ml. Como proceder? Então, como que você já faz? Você sabe que essa conta aqui é 7 passos, né? Primeiro passo, você determina o que você tem, que é o soro glicosado a 1000%, né? A 1000% não, a 1000 ml, você faz a conta, daí 5 gramas tá para 100, x gramas vai estar para 1000, vai ficar 100 vezes x é igual a 5 vezes 1000, 5.000 dividido para 100, isso daqui vai dar 50 gramas. Segundo passo, você determina a glicose que você tem. Glicose é de 25, tá para 100, né? Só que a ampola é de 10, vai estar para x. Vai ficar 100 vezes x é igual a 25 vezes 10, x vai ser igual a 250 dividido para 100, x é igual a 2,5 gramas. Ó, que perfeito. Aí você vai determinar o que você precisa de um soro de 10, então 10 vai estar para 100, 1000 vai estar para x. Vai ficar 100 vezes x, que é igual a 10 vezes 1000. Vai ficar x, que é igual a 10.000 dividido para 100, x é igual a 100 gramas. Isso daqui não é novidade, tá, gente? Isso daqui vocês já fizeram, vocês sabem fazer, então, por favor. Aí, para determinar quanto de glicose tem que pôr lá dentro, você vai fazer a diferença. A diferença é o quarto passo. 100 gramas é do soro que você precisa e 50 gramas é do soro que você tem. E a diferença é 50 gramas. Como que você vai fazer essa diferença? Tirando da glicose, seu quinto passo. Você vai pegar 50 gramas, né, que é o que você precisa para X, lembrando que 2,5 tá para 10, regra de 3, 2,5 vezes x vai ser igual a 50 vezes 10, x é igual a 500 dividido por 2,50, 2,5, x é igual a 200 ml. Você vai precisar, então, de 200 ml de glicose para jogar dentro desse soro. Só que a gente lembra, né, que se você colocar 200, você não vai ter um soro de 1000, você vai ter um soro de 1.200. Então, para isso, você tem que tirar 200 ml desse soro, né? Então, você, quando despreza 200 ml, você está jogando glicose fora. 5 gramas tá para 100. Por que que eu coloquei o 5 aqui? Porque é o seu soro que você tem, tá? Você precisa desse, você tá fazendo esse soro, você tá trabalhando com o soro que você tem. 5 gramas tá para 100, tal que x gramas tá para 200. 100 vezes x é igual a 5 vezes 200, x vai ser igual a 1000 dividido para 100, x vai ser igual a 10 gramas. Vamos repor essas 10 gramas tirando da glicose. Sétimo passo. Então, 10 gramas está para x, tal que 2,5 gramas está para 10, né? 2,5 vezes x vai ser igual a 10 vezes 10, x é igual a 100 dividido por 2,5, isso dá 40 ml. De um modo geral, colocando isso daqui na ponta do lápis, você, né? Se você não desprezasse o 200, você ia ter 1000 mais 200, que ia dar 1.200 de um soro líquido fisiológico, mas você ia passar o volume que o médico estava pedindo. Então, o que você fez? Você pegou 1000, tirou 200 para ficar com volume de 800 ml de soro glicosado. Ok. Aí, você vai fazer o quê? 800 ml, lembrando que tudo que tiver em ml é o que tem que entrar dentro do soro. 800 ml, né? Você vai acrescentar mais 200 de glicose, né? 200 ml de glicose para completar lá o soro a 10% e 40 que é o remanescente daquilo que você jogou fora. Então vai dar 1.040. Só que 1.040, gente, ele ultrapassa o volume de 1000, né? Para alguns pacientes, esse 40 ml aqui não vai ter problema, mas para o paciente renal, isso daqui é a morte, tá? Então, como que eu tenho que fazer para poder chegar? Agora vem o pulo do gato, eu preciso que você preste atenção, ok? Nesse caso, né, a sua resposta seria: irei precisar de 800 ml de soro glicosado a 5% e acrescentar 240 ml de glicose a 50%. Da onde 240? 200 mais 40 de glicose dá 240, tá?
Presta atenção agora. E se o paciente não puder, né, não possa receber o volume excedente, esses 40 ml, como que a gente deve fazer? Mesma conta, tá? Presta atenção aqui, ó. Primeiro passo igual, ok? Segundo passo igual. Então, ó, terceiro passo igual, quarto passo igual. Vamos entender aqui, ó. Primeiro passo, trabalho com soro que eu tenho, 5%. Segundo passo, trabalho com a glicose que eu tenho, certo? Terceiro passo, determino o soro que eu preciso. Quarto passo, a diferença é de 50 gramas. Ótimo. Quinto passo, vou determinar quanto seria o volume que eu preciso colocar. Então, ó, passo 1, 2, 3, 4, 5, igual, idêntico, 200 ml. O que muda? No passo 6. No passo 6, ó, 5 gramas tá para 100, tal que X vai estar para 300 ml. Você vai falar assim, professora, mas eu tenho que desprezar 200 ml e não 300, exatamente. Por que você está desprezando 100 a mais? Por quê? A glicose, você vai ver que o volume vai dar menos e você pode completar o restante com água, tá? Então, se você colocar 100 ml a mais, você vai fazer a conta, ó. 100 vezes x, que é igual a 5 vezes 300. Então, vai ficar x é igual a 1.500 dividido para 100, x é igual a 15 gramas. Quando você desprezou 300 e não 200, você jogou 15 gramas fora, tá? Essas 15 gramas, ó, para repor, né, vai ficar 15 gramas para x, 2,5 gramas para 10, tá? 2,5 gramas para x vai ser igual a 15 vezes 10, x vai ser igual a 150 dividido por 2,5, x é igual a 60 ml. Nesse caso, gente, é agora que você tem que ter a mente aberta para poder entender o que eu tô falando, tá? Ó, tradicionalmente, a gente teria feito a conta, né? 100 mais 200 ml, né? Que é o que a apostila ensina. Você precisaria de 200 ml de glicose, mas isso te daria o quê? Um volume excedente de 200 ml, que é muito pior do que 1.040, certo? O que você faria tradicionalmente? Você ia tirar esses 200, ficar só com 800 ml, que daria 10 gramas a menos, ok? Mas aí, né, você faria a conta tradicional, que é a mesma coisa que a gente está vendo do outro. Seria 800 do volume que você desprezou de 200, porque para colocar 200 ml de glicose, você precisaria tirar 200 ml de glicose, certo? Mais os 40 que é considerado aqui, né, que seria considerado do volume que você desprezou. Isso daria 1.040 ml de glicose para ter um soro glicosado a 10%. Mas você inteligente que é, o que você fez? Você desprezou 300. Se você tira 300 de 1.000, você vai ficar com 700 ml. 700 ml de soro, onde você vai ter que colocar 200 ml, que é a diferença de 50 gramas, né, que você precisa, mais 60 ml, que é do volume de 300 que você desprezou. E isso vai te dar um volume final de 960 ml, ok? Que você vai completar com 40 ml de água. E aí sim você tem um soro glicosado a 10% com 1.000 ml no volume exato. Então, assim, toda vez que o paciente ele não puder receber esse volume excedente, despreza 100 ml a mais. Por quê? Ou 100 ou 50 ml, tá? A mais. Por quê? Porque na remanescência da glicose, você vai ter um volume a menos, você vai ter um volume a menos que você pode acrescentar água destilada para completar até chegar. Lembrando que a água destilada a gente não tem grama. Isso quer dizer que ela não interfere no seu produto final, né? A única coisa que ela vai acrescentar aqui é o quê? Água. Vamos ver mais um exemplo? Ó, mesma coisa. O paciente deve receber um soro fisiológico de 3% de 500 ml. Temos disponível apenas soro fisiológico de 0,9% de 500 ml e ampola de cloreto de sódio a 20% de 10 ml. Como devo proceder? Pensa, ó, primeiro passo igual, né? Vou determinar quantas gramas tem o meu soro fisiológico de 500, 4,5 gramas. Segundo passo, determina a minha ampola. Quantas gramas tem a minha ampola de 10 ml, né? 2 gramas. Terceiro passo, né? Essa é a conta tradicional, tá? Só mostrando para vocês a diferença. Vou mostrar a diferença colocando depois. Terceiro passo, vou determinar o meu soro
que eu preciso. 3, né? Fazendo a regra, isso daqui vai dar 15%. Quarto passo, a diferença, né? Eu preciso de 15 gramas, mas eu tenho 4,5. A diferença disso vai ser 10 gramas de diferença. Eu vou determinar quanto que é essa diferença em ml, né? Tirando da glicose. Então, 10 gramas, 5 para X, né? 2 gramas para 10. Faço isso e a diferença é de quanto? 52,5 ml. Que eu vou tirar, lembra? Se eu coloco 52 tradicionalmente, 5, eu tenho que tirar 52, porque senão vai me dar 552 ml, 5. Excede, né? Então, eu vou lá e tiro, né? 0,9, que é o soro que eu tenho, coloco para 52,5 para X. Faço aqui a regra de 3. Isso dá 0,47 gramas que eu joguei fora quando eu desprezei 52,5 ml de soro, que eu vou ter que repor. E quando eu reponho, né, eu vou repor com a ampola de sódio, ó. Então, eu vou colocar 0,47 para X, 2 para 2 gramas para 10, faço a conta, e isso daqui vai dar 2,3 ml aqui. Então, no caso, né, eu teria um soro, vamos lá, para poder mostrar para vocês, tá? Ó, aqui não excede muito, excede 2,3 ml, tá? Tradicionalmente, se eu não desprezar, né, eu teria que colocar no soro 50 ml de soro fisiológico, mais, né, 52,5 ml de glicose, não, aqui é sódio, tá, gente? Eu esqueci de mudar. É sódio, e isso daria um soro de 552,5 ml a 3%, mas excede o volume. Aí, o que que eu posso fazer, né? Que é o que eu fiz aqui. Eu peguei 500, tirei 52, então eu vou trabalhar com volume de soro, né, de 447,5, que equivale a menos 47 gramas, né? Lembra disso. Quando eu reponho essa grama, né, então eu vou ter um soro de 447 como base, 5. Vou acrescentar 52,5 ml mais 2,3 ml de sódio. Então, isso vai me dar um produto final de 502,3 ml. Aí você fala assim: irei precisar então de 447 ml de soro fisiológico e acrescentar, né, somando os dois aqui, 54,8 ml de cloreto de sódio. Ótimo. Aí você fala, mas professora, só foi aqui. Mas tem paciente, gente, que 2,3 ml vai interferir. Então, nesse caso aqui, eu tenho que fazer a conta exata. Então, ó, a mesma coisa. Passo 1 idêntico, tá? Aqui com volume exato. Passo 2 idêntico, passo 3 idêntico, passo 4 idêntico, passo 5 idêntico. O que muda? Passo 6, tá? No passo 6, em vez de tirar 52,5 ml, eu vou tirar 100, tá? Então, ó, 0,9 gramas tá para 100 e eu vou tirar 100 ml. Eu não vou tirar 52, por quê? Porque quando eu colocar o excedente, não vai ultrapassar o meu volume. Então, ó, 10 vezes, né? X vai ser igual a 0,9 vezes 100. X vai ser igual a 90 dividido para 100, X é igual a 0,9 gramas. Ótimo, que eu vou ter que repor. Quando eu reponho, é no passo 7, tá? Então, vai ficar 0,9x, né? Que vai ser igual, que vai multiplicar para 2 gramas vezes 10. Aqui, gente, fazendo a equação dá 4,5. Então, ó, pensa comigo, tradicionalmente você teria feito essa conta pela apostila, né? Que ela fala que você só tem que acrescentar. Ela não desconsidera o volume que está excedente, tá? Aí, na sua cabeça, que você aprendeu é que você tem que tirar esse volume, ok? Aí você teria essa conta no tradicional, mas aqui não, tá? Aqui você trabalharia com volume de 400 ml. Por quê? Porque você desprezou 100, certo? Então, se você desprezou 100, você vai acrescentar dentro desse soro agora 52,5 ml mais 4,5, que vai dar 57 ml. E isso vai te dar um soro de 457 ml. Daí você fala, tá, mas é um soro muito menor do que
aquilo que eu tô precisando. Ótimo, o que que você vai fazer? Completar com 43 ml de água destilada. E isso vai te dar um soro preciso de 3% com 500 ml. Não é difícil, talvez seja até mais fácil você entender dessa forma do que da outra, que é a tradicional. Mas isso daqui é para você aprender a entender. Ah, mas professora, esse volume aqui não vai contar com esse? Né? Não conta, gente, porque eu tô desprezando, eu tô trabalhando com soro. Lembra, eu teria que desprezar só 52,5, mas eu decidi desprezar 100, né? E quando eu desprezo 100, eu vou repor esse 100 que eu estou desprezando, né? Mas o volume aqui. Então, nessa verdade, o que que acaba acontecendo? Eu acabo somando o volume 52,5 com 4,5. Então, eu tenho um volume menor que eu vou só completar com água, ok? Bom, gente, por hoje é só, acabou. Espero que a mente de vocês ainda esteja aí presente, íntegra. Eu vou lançar uns exercícios aqui no grupo e eu gostaria que vocês tentassem fazer, tá bom? É isso, fiquem com Deus e até mais. Beijo.